Olá, amigo internauta, fã de MMA. Eu sou o Lucas Carrano e está começando mais uma edição do podcast Super Lutas, essa dose semanal de informação e também opinião acerca do MMA. Nessa edição do podcast Super Lutas a gente trata, é claro, do UFC Fight Night 38. Ao meu lado estarão nessa edição do podcast Super Lutas Bruno Ferreira e Eduardo Oliveira. Vou começar cumprimentando, é claro, o Eduardo, que não esteve presente na nossa última edição do podcast, mas está de volta agora e tenho certeza também com muita coisa para falar sobre esse evento. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Lucas, Bruno, internauta, ouvinte do podcast Super Lutas. Essa edição do UFC Natal, que com certeza foi o melhor evento do ano até o momento, com boas lutas, polêmicas, surpresas. A gente tem muito assunto para tratar nesta edição. E também, é claro, dando as boas-vindas ao Bruno Ferreira. Bruno, depois da última edição, a gente tratou aí de uma série de assuntos, né? Falamos aí, se eu não me engano, de uns 6 ou 7 tópicos, e dessa vez uma edição bem concentrada, só o UFC Natal. Você acha que a gente dá conta ou vamos acabar chegando em outros assuntos aí no meio do caminho? Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Lucas? Olá para você, olá pro Dudu, olá pro internauta. Eu acho que dá conta sim, viu? Porque apesar de nosso assunto estar concentrado no UFC de Natal, assunto realmente não falta, né? A gente vai ter muita coisa para falar e apesar de ter sido um evento só, parece que é muita coisa pra gente tratar. Então vamos lá. Então vamos lá, porque esse UFC Natal realmente deu o que falar e, é claro, é o nosso assunto na volta do podcast Super Lutas. E senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! Ok, de volta então com o podcast Super Lutas, falando, como já dito anteriormente, deste UFC Fight Night Natal, evento que aconteceu neste domingo, algo inédito no Brasil com o UFC, e foram 11 lutas no seu card ao todo. Seriam 12, mas acabou sendo excluída a luta do Diego Brandão contra o Will Chope. De última hora, essa luta saiu do card e ficamos então com uma luta a menos. Antes da gente entrar nas lutas, e é claro, a gente começa falando da luta principal, queria saber da opinião do Bruno e também do Dudu sobre esse evento aos domingos. Uma novidade aí no calendário brasileiro. Queria saber como é que vocês viram este evento realizado aos domingos e se a experiência foi aprovada pelos amigos. Bem, Lucas, eu gostei do evento aos domingos. Eu confesso que eu tinha um pouco de reticências, mas por ser um pouquinho mais cedo, o pessoal que tinha o interesse de acompanhar o evento ficou mais fácil, ficou mais tranquilo. Eu gostei também, né? Como a gente conversou na última edição, né? O fato de ser aos domingos foi bom principalmente para o público brasileiro, né? Que pôde comparecer à arena e tudo mais, porque se você pegar como exemplo o último evento que tinha sido realizado no Brasil, né, o de Jaraguá, foi no sábado para domingo, mas ele terminou lá pelas 4 da manhã, então ficou muito tarde para quem quer acompanhar, ficou muito mais difícil, né? Então eu gostei sim, eu aprovo essa ideia e seria bom se desse para acontecer de novo, né? E é interessante até que o UFC tá explorando essas novas datas, né? A gente já viu de quarta-feira, já viu de sábado, agora de domingo, e o próximo evento que vai ser realizado é o de Abu Dhabi, que vai ser numa sexta-feira, né? Que sexta-feira para países muçulmanos é como se fosse domingo para países católicos. Então o de Abu Dhabi vai ser sexta-feira, então vai ser mais um dia para quem quiser assistir luta para ficar ligado. Pois é, interessante realmente essa ampliação, né, no calendário do UFC. Mas o que a gente mais quer falar aqui é das lutas que aconteceram, e a principal delas foi realmente o duelo entre Dan Henderson e Maurício Shogun Rua. O principal aspecto dessa luta, sem dúvida nenhuma, foi o nocautaço do Rendo para cima do Maurício Shogun. Mas eu queria saber, antes da gente chegar nesse nocaute, se vocês acham que a luta pode ser resumida só por isso ou não. Eu acho que teve mais do que o nocaute, sim, né? O Shogun vinha bem na luta, né? Acho que ele estava tentando lutar com muito mais inteligência do que ele fez na primeira vez que eles se enfrentaram, né? Que na primeira vez eles já foram pra trocação franca logo no primeiro minuto, e o Shogun levou a pior nessa, né? Dessa vez não, ele quis ir num ritmo mais cadenciado, lutou com mais inteligência e vinha dando certo, né? E ele foi pego por aquele golpe,
E eu não achei que foi um acidente. A gente vai chegar lá, né, pra falar disso daqui a pouco, mas eu não acho que foi acidente. Eu acho que o Dan Henderson foi muito inteligente naquele momento, seguiu muito bem a instrução do corner dele e conseguiu capitalizar naquele momento, né? Só que pro Shogun, sinceramente, pouco interessa pra ele o fato de que ele lutou bem, né? Eu acho que na situação que ele tá, na carreira dele que ele tá, que desde que chegou ao UFC ele mal consegue emplacar 2 vitórias seguidas, né? Faz 5 anos que ele não vence 2 seguidas. O Shogun precisava do resultado, né? Ele precisava do resultado mais do que precisava se apresentar bem. Então, pra ele, eu acho que seria mais negócio se ele lutasse mal e vencesse do que se ele lutasse bem e perdesse, como foi que aconteceu. Então, foi péssimo pro Shogun esse resultado, e mesmo ele tendo feito uma boa atuação até momentos antes do nocaute. É por aí também. O Shogun precisava mais da vitória do que de lutar bem. Eu até confesso que ele lutou bem, foi muito tático, uma coisa que a gente reclamava das últimas lutas do Shogun, lutou com estratégia, não foi afobado, mostrou confiança na trocação, mas acabou pego com o golpe do Dan Henderson, que a direita dele derruba qualquer meio pesado do mundo. Por outro lado, a gente vê o Dan Henderson se recuperando de uma série de resultados ruins. Alguns deles a gente fala, Dan Henderson, 3 derrotas seguidas, já está acabado. Aí a gente olha, ele quase venceu o Lyoto, para muita gente ele venceu o Lyoto, muita gente ele venceu o Racharivas em seguida e acabou de fato nocauteado pela primeira vez na sua carreira contra o Vitor Belfort. Eu acho que, esquecendo o lado do Shogun, ser um atleta brasileiro e etc., a vitória para o Dan Henderson ela é mais importante do que para o Shogun. Ainda sobre essa situação do Dan Henderson, durante a luta, né, eu estava assistindo com alguns amigos, o comentário que eu fiz antes mesmo do nocaute do Dan Henderson no Shogun. Primeiro, ele sobreviveu a um castigo tremendo no primeiro round. Muita gente até achou que o Herb Dean pudesse ter interrompido a luta, né, se confundiu, achou que ao parar ali ele pudesse ter interrompido, coisa que não aconteceu. E aí no segundo round, quando o Shogun entra com aquele upper que desestrutura o Dan Henderson, mas que ele cai e ainda não apaga, não é nocauteado, o comentário que eu fiz foi quase instantâneo. Eu falei, olha, a gente tem que dar realmente muito crédito pro Belfort por ter conseguido achar esse botãozinho do liga e desliga do Dan Henderson, que é difícil de encontrar, né? Veja que o Shogun deu um golpe que teria nocauteado quase todo mundo, para não dizer todo mundo da categoria, a não ser o tal do Dan Henderson, queixo de concreto, que resistiu ali bravamente e depois conseguiu achar o seu golpe. E sobre a vitória do Rendo, a forma como ela foi, o Bruno disse que acha que foi um pouco mais do que um lance de sorte. O Bruno, explica isso melhor aí pra gente. Como é que você viu esse cruzadão do Dan Henderson, que achou a cara do Shogun e fez um estrago assim? Eu, se ser sincero, acho que nem daquela primeira vez, quando os dois travaram uma batalha de 5 rounds, o rosto do Shogun ficou tão desfigurado quanto com esse baita soco aí aplicado pelo norte-americano. Você só lê as notícias, assim, você tem a impressão de que foi um golpe, nossa, a bomba, a H-bomb, né, como se chama, salvou o Dan Henderson, né, porque ele tava não sei o quê. Então dá a impressão de que foi um golpe de sorte, mas se você presta atenção, não foi, né, ele tenta uma queda, ele vai para uma tentativa de queda meio despretensiosa, justamente para o Shogun abaixar o braço para defender, e aí ele foi de encontro ao soco, né, então o Dan Henderson, acho que ele, na minha concepção, ele fez isso de caso pensado desde o início, né? Ele foi para fintar uma queda, fazer o Shogun abaixar os braços e girar de encontro ao soco, e aí ele soltou com toda a força, né? Ou seja, foi um caso pensado, ao meu ver. Antes da gente passar para a luta seguinte, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês, assim, até uma coisa que tem pintado, não como informação oficial, mas uma conversa que tem rolado principalmente entre os fãs. Muita gente falou sobre a possibilidade agora do Shogun descer para os pesos médios. A gente não sabe até que ponto isso seria viável para ele do ponto de vista fisiológico, porque ele é um atleta que vem lutando com 93 quilos desde os tempos do Pride. Ele era peso médio lá, mas os médios do Pride eram até 93 quilos. Então, a gente não sabe como que ele ia se adaptar e tudo, se talvez até estaria disposto a fazer esse corte mais 9 quilos, que é muita coisa, ele ia ter que treinar bem mais leve. Mas como é que vocês veem essa possibilidade? Assim, caso ela exista, vocês veem com bons olhos o Shogun nos 84 quilos? Acho que ele poderia ser um cara ainda mais perigoso? Eu acho que o Shogun descer de categoria é mais do que importante. Ele nunca foi um atleta grande para o peso de 93 quilos. Para a gente ter uma ideia,
O Anderson é quase 4 centímetros mais alto do que ele. Ele corta muito pouco peso para chegar nos 93 quilos. Mas, historicamente, a gente tem algumas informações de Curitiba. O Shogun não sente bem cortando no peso, mas ele descendo para 84 talvez seja a categoria dele hoje, porque ele lutava de 93 alguns anos atrás. O esporte evoluiu de uma maneira tão absurda que para você lutar de 93 quilos hoje, você tem que ser mais alto, mais forte, você tem que ter uma envergadura maior. E o Shogun descendo, a categoria, entre aspas, oficial dele seria a de pesos médios. Eu já penso um pouco diferente, assim, eu não vejo muito com bons olhos, né? Eu não acho que nem sempre a solução é descer de peso, principalmente no caso do Shogun. O Shogun, ele sempre foi esse lutador que nunca foi muito conhecido por cortar muito peso, justamente por causa disso, né? E mesmo assim ele sofria um pouco com o ritmo, com a parte cardiovascular nas lutas, né? Ele cansava muito e tudo mais, então às vezes de repente com o corte de peso isso pode até aumentar isso, né, que acaba minando um pouco mais a parte física dos lutadores, né. E eu acho que o Shogun, apesar de ele não ser o cara mais alto, eu acho que, claro, a gente nunca viu o Shogun lutando até 84 quilos, ele nunca chegou nesse peso, mas eu acho que esse não é o problema do Shogun, né. Talvez seria bom mais no sentido de dar uma revigorada na carreira dele e dar uma chance de um recomeço. Mas eu acho que nos meio pesados ele tem o espaço dele, né? Só que eu acho que a questão é que ele está disposto a atuar nesse espaço que ele tem agora, né? Ok, assim a gente então passa uma régua nesse assunto Maurício Shogun e Dan Henderson, porque tem muita luta nesse card do UFC Natal e a gente quer ver se contempla aí um pouco mais de combate. A luta seguinte foi a vitória, ao meu ver, até surpreendente, não pela vitória, acho que o Dollaway tinha condição de vencer, mas pela forma como foi, pela rapidez, né? O CB Dollaway nocauteou o César Mutante em 39 segundos e virou, se o Sakuraba era o Gracie Hunter, ele virou o TUF Brasil Hunter, né, o CB Dollaway. Acabou que chegou bem no TUF, o Dollaway vai lá e corta as asinhas dele. O que aconteceu com o Mutante nessa luta que foi pego tão rapidamente e se apresentou assim, claro, foi pouco tempo, mas se apresentou de uma maneira bem diferente daquele Mutante que a gente viu nas últimas lutas. Eu acho que o Mutante precisava desse, entre aspas, susto, sabe? O Mutante entrou para essa luta muito parecido com o Mutante que entrou para pegar o Thiago Marreta no UFC 163 no Rio. Entrou com tudo, abrindo, golpeando, conseguindo knockdown, finalizando em menos de 1 minuto. Só que com todo o respeito, o CB Dollaway não é o Thiago Marreta. O CB, quando viu que o Mutante entrou daquela maneira afobada para definir, conseguia perceber que ele estava esperando um momento de entrar no contragolpe. Quando entrou o contragolpe, o César já caiu semi-nocauteado e aí já era. Não tem nem muito o que comentar da luta. Eu acho que faltou estratégia, faltou o Mutante lutar parecido com o que ele lutou contra o Daniel Sarafian. O Mutante entrou pensando no show e acabou caindo de uma maneira quase que inaceitável para um vencedor do TUF Brasil. É isso mesmo, Bruno? Você também ficou, digamos, um pouco decepcionado com a forma como foi? O Mutante estava flertando com o top 10 e vai acordar tendo que repensar toda a carreira, né? Não só essa última luta. É isso mesmo, a minha visão é muito parecida com a do Eduardo, né? Eu acho que faltou inteligência para o Mutante, eu acho que ele estava muito empolgado, já quis sair trocando para tentar resolver logo. Mas o CB realmente é um nível diferente, né? Foi um atleta de um nível diferente que o Mutante enfrentou dentro do UFC. A gente até comentou na edição passada que essa luta ia ser importante para ver o que o Mutante era na categoria, né? Que o CB ia ser uma boa referência, né? Que, na minha opinião, o CB é um cara muito subestimado, né? Ele vinha de bons resultados. Na luta anterior dele contra o Tim Bolt, eu acho que ele venceu o Tim Bolt, né? Foi um resultado que me surpreendeu muito na pontuação. E então, isso exigia do Mutante uma estratégia mais cautelosa ainda, né? Que ele fosse com cuidado, porque o CB é macaco velho, né, do UFC. E ele já tentou resolver e se expôs muito, né? Eu acho que ele deveria fazer exatamente o oposto. Ele é um cara grande, então tenta trabalhar mais na distância e tenta pegar o tempo do CB, não chegando e já trocando com tudo. E aí ele foi surpreendido, né? Porque o CB experiente como estava justamente esperando. Foi o que o Dudu falou perfeitamente. Ele estava esperando e soltou aquele golpe, 3 golpes conscientes, né? E foi até bom, até para elogiar a atuação do Mario Yamazaki, que assim que o Mutante caiu, ele já caiu meio mole, mas ele deu a chance do Mutante se recuperar e, não, realmente, foi isso mesmo, foi nocaute, não tinha muito como fugir daquilo, né? Então, eu acho que o Mutante teve
é um choque de realidade, né? Eu também acho que era uma coisa que o Mutante precisava. Assim como foi pro Ronnie Jason, foi importante para ele perder do Jeremy Stephens, né? Que é para dar uma baixada no ânimo e fazer o cara pensar com um pouco mais de frieza, assim, na hora de montar a estratégia e não se levar muito pelo oba-oba, né? Talvez pode ser que tenha sido isso que fez o Mutante fazer, eu não sei. Mas foi um resultado que eu acho que vai ser bom pro Mutante no médio prazo. Ok, a gente teria pela ordem a luta entre o Léo Santos e o Norman Park, mas sinceramente acho que vale mais a pena até pro podcast se a gente falar de Fábio Maldonado e Gian Villante, né? Essa luta do Léo Santos com o Norman Park foi talvez o ponto baixo da noite aí. É uma luta de pouca movimentação, de pouca empolgação, muito tempo. Acho que aí até a gente pode voltar a criticar a arbitragem. Acho que, primeiro, muita gente falou sobre a questão da segurada no calção, que custou um ponto ao Park e acabou rendendo esse empate majoritário. E depois teve também a questão da demora, né, para o juiz voltar à luta, porque em alguns momentos eles ficaram 2, 3 minutos ali agarrados sem acontecer absolutamente nada. E houve também uma má avaliação por parte do próprio Léo Santos e também da sua equipe, de que ele estava ganhando a luta no terceiro round e ele nitidamente diminuiu o ritmo. Então esse combate a gente vai passar batido por ele para falar de Fábio Maldonado e Gian Villante. Vou jogar a bola para vocês, mas com uma consideração pessoal minha. Eu fiquei muito surpreso, mas muito surpreso do Maldonado não ter ganho o prêmio de performance da noite. Para mim ele fez nesse domingo a sua melhor atuação dentro do UFC desde que estreou aí na principal organização de MMA do planeta. É verdade, Lucas. Depois de algumas lutas que foram legais, a luta do trator foi um pouquinho morna, o Maldonado entrou de uma forma no octógono que empolga todo mundo. O público se levantou, o Maldonado gosta muito disso, gosta de lutar pra galera. Ele sabe que hoje é difícil a gente imaginar o Maldonado como postulante ao cinturão. Mas é um cara que, eu não vou falar que nunca seria demitido do UFC, porque até o Melvin Giller foi. Mas é difícil a gente imaginar um cara como o Maldonado fora do evento. Perdeu o primeiro round, o Villante fez o antijogo contra o Maldonado. No segundo round em diante, o brasileiro conseguiu manter a luta em pé e deu show. Aí foi o bom e velho Maldonado de sempre, batendo forte, trabalhando muito na linha cintura, que é uma coisa que no MMA se usa pouco, que é trabalhar o boxe na linha cintura. Pediu pro Villante bater, agrediu, e aí é impressionante como que o norte-americano ficou em pé também. A gente elogia muito o queixo do Maldonado, mas o queixo do Villante também é pra gente tirar o chapéu, porque tomou um castigo duro no terceiro round e sobreviveu às duras penas. Eu acho que até a luta principal, até pela a virada que o Dan Henderson conseguiu, a luta do Maldonado era, na minha opinião, a melhor luta da noite. Mas aí, como são dois ícones do esporte, acabou que o prêmio ficou para Shogun e Dan Henderson. Mas a atuação do Maldonado, com certeza, foi a melhor do Sorocabano no UFC até agora. Penso mais ou menos parecido, né? O Villante foi lá para tentar quedar e tal, mas ele não mostrou o ritmo para isso, né? E o Maldonado soube se defender bem, principalmente quando a luta voltou em pé, e ele trabalhou muito golpe na cintura, né? Isso é uma coisa que ele faz muito bem. Isso ajudou a minar o gás do Villante, que no final do segundo round, por exemplo, ele mal estava se aguentando em pé. E acho que também o Maldonado estava meio cansado, o punch dele também já não estava o mesmo. Então ele começou a soltar um atrás do outro e o Villante estava se aguentando, né? Então foi uma luta muito interessante. E eu acho que é isso, né? O Maldonado, na minha opinião, ele está no UFC para fazer esse tipo de luta, né? Para pegar... ele não tá lá pra pegar o John Jones, ele não tá lá pra pegar o do Cormier, sabe? Ele tá lá pra fazer lutas interessantes contra adversários que podem ser menos conhecidos, mas que proporcionam a ele uma luta interessante, né? E ele tá cumprindo muito bem esse papel. Ele fez uma ótima luta, assim, dentro das possibilidades que ele tem. Então, me surpreendeu também que ele não conquistou, né, algum dos prêmios da noite, porque é uma atuação que levantou a galera, né? Acho que todo mundo comentou essa luta no dia seguinte, porque realmente o Maldonado tem esse carisma, né? E ele teve uma atuação tipicamente do Maldonado nesse domingo, então foi bom pra ele, enfim, foi um dos destaques da noite, sim. Até agora, com o Vitor Miranda no TUF, se ele tiver uma chance no UFC, a oportunidade de uma revanche entre um dos melhores combates realizados no Brasil nos últimos anos. Vitor Miranda e Fábio Maldonado fizeram uma luta espetacular em 2009 no Bitet Combat, com muita trocação, com golpes potentes, com os dois alternando o controle do combate. Seria uma luta que muitos fãs de MMA brasileiro gostariam de rever dessa vez no UFC.
Seria a terceira vez, né? Eles já tinham se enfrentado 2 anos antes e se enfrentaram em 2009 de novo, né? E foi uma das melhores lutas que eu lembro de ter visto aqui no Brasil mesmo, bem lembrado. Eles se enfrentaram a primeira vez em 2007 no Moulton League 2, em São Paulo. Também a luta vencida por decisão unânime pelo Fábio Maldonado. E depois, 2 anos depois, no Bitet Combat 4, o Vitor também acabou derrotado pelo Maldonado, também decisão unânime, dessa vez no Rio de Janeiro. Bela lembrança, viu, Dudu? A gente passa agora para a parte inferior do card, e aí vou pedir para cada um comentar uma luta. Ô, Dudu, essa vitória do Ronnie Jason se recuperando da derrota para o Jeremy Stephens, dessa vez aí nocauteando o Stephen Siler. Muita gente questionou a interrupção precoce dessa luta. Você achou que foi realmente uma intervenção equivocado ou não? Tava certo o juiz na hora de parar, porque o Siler já não estava mais sabendo onde estava. Dessa vez não, acho que o Jason precisava daquela derrota, ele tomou um choque de realidade, como já havia dito o Bruno, entrou nessa luta diferente de todos os Ronnie Jasons que nós vimos anteriormente. O Siler tomou a iniciativa da luta, acertava mais e o Jason esperava o melhor momento para fazer o ataque. Mostrou maturidade, mostrou evolução no seu jogo. E referente a esta interrupção, o árbitro, o Varney Cardoso, ele errou tanto no evento que a interrupção da luta do Ronnie Jason é a menor de todas. Eu acho que ele não interferiu no resultado, não importa se seriam... É difícil a gente prever, lógico, mas 5, 10 segundos, a luta provavelmente não teria outro desfecho senão o nocaute técnico do Ronnie Jason. Bruno, passando aqui então para a luta seguinte, que é esse nocaute relâmpago. Tivemos vários nocautes aí dentro dos primeiros minutos, né? Muito interessante nesse sentido o card, algo raro, principalmente em 2014, mas foi esse nocautaço do Thiago Marreta para cima do Ronnie Max. Final de semana para esquecer, né, pro Ronnie Max, que não bateu peso, perdeu 20% da sua bolsa pro Marreta e ainda tomou um nocautaço do participante do Turf Brasil 2. Essa para mim foi uma das grandes surpresas da noite, né, que eu achava que era uma luta, não vou dizer tranquila, mas eu achava que o Ronnie Max tinha condição de vencer com autoridade, né. Mas foi realmente uma luta muito rápida, né? Mal do tempo de eles se estudarem e o Marreta acertou um chute muito bem colocado na linha de cintura, né? E é aquela história, né? Uma derrota é sempre ruim, mas da forma como foi, acho que foi a pior maneira possível para o Ronnie Max, né? Que ele já vinha de uma derrota por nocaute, não bateu o peso e ainda por cima perdeu de maneira rápida, né? Ele vai ter que ter força para se recuperar dessa, né? Porque foi uma derrota talvez que nem ele mesmo estivesse esperando, né? Eu vi que na transmissão dos Estados Unidos eles cogitaram a possibilidade de o Ronnie Max estar doente, justamente por isso ele não ter conseguido bater o peso, mas nada foi confirmado nesse sentido. Então, os méritos totais para o Thiago Marreta, que até é bom a gente ver o resultado depois, que a gente tem até uma noção, né? Que realmente, eu acho que o Thiago Marreta estava um pouco subestimado dentro do UFC, principalmente depois da derrota relâmpago que ele teve pro Mutante. Então foi muito bom para ele também. Ô Dudu, voltando agora para você, com a luta do José Formiga e do Scott Jorgensen, que foi um dos momentos aí de maior comoção, né, do público. O pessoal, para quem tava lá em Natal, até o Alexandre Matos, que foi nosso companheiro aqui no Super Lutas, relatou que lembrou muito aquela vitória do Minotauro no UFC Rio, que foi uma explosão do público. Diz que quem tava em Natal curtiu muito essa vitória do atleta da casa, né, ele que é potiguara e é da cidade de Natal, José Formiga, estava numa posição complicada no UFC, venceu o favorito Scott Jorgensen por finalização no primeiro round. É difícil falar da luta sem falar do desfecho da luta. O Formiga é um cara que chegou no UFC já cotado para o cinturão, para muita gente ele era um dos melhores pesos moscas do mundo, não conseguiu se encontrar no UFC, não conseguiu emplacar vitórias, tinha uma luta em casa com tudo a seu favor, lutava bem, mas aí, infelizmente, pro espetáculo e até pro próprio Formiga, a luta teve um desfecho lamentável. O Jorgensen caiu com um golpe acidental, uma cabeçada acidental do Formiga, e aí não tem que tirar ponto do Formiga, mas na luta não poderia continuar. A luta deveria ser interrompida, o Jorgensen deveria ter o seu tempo para se recuperar. Isso não aconteceu. Essa cabeçada que gerou muita polêmica, né? O pessoal, o Jorgensen, até em conversas aí com os jornalistas depois, chegou a dizer que foi roubado, que essa luta era dele. Foi bastante polêmica realmente essa vitória, mas foi um dos momentos aí mais comemorados pelo público presente aí à arena em Natal. Pra gente passar para a última luta que a gente comenta nesse podcast sobre o UFC em Natal,
Bruno, fala pra gente um pouco sobre essa luta do Pepe, porque era um cara que tava com a corda no pescoço, né? Depois da derrota em Goiânia, o finalista do TUF Brasil 1 tava, assim, a perigo no UFC e ganhou uma sobrevida, né? Respirou com esse nocaute e um nocaute bacana, com uma joelhada voadora, que lhe rendeu, além de tudo, um bônus de performance da noite. Uma vitória nunca vem em uma má hora, mas se tinha uma hora boa para essa vitória vir pro Pepe, era agora, né? Ele estava pressionado, com a corda no pescoço, ele precisava mostrar resultado, né? Enfim, a apresentação dele me surpreendeu que ele mostrou atitude, né? Porque justamente por ele estar pressionado, era muito fácil para ele lutar de uma maneira mais conservadora, tentar ser um pouco mais cerebral. Mas ele se abriu bastante, né? Ele buscou a trocação, daquele jeitão dele, né? Nesse ponto ele não melhorou muito, mas soltando uma mata-cobra à torta direita, assim, não trabalhou muito jab, muita aproximação, ele só soltava mata-cobra e tudo mais. Mas ele mostrou um recurso, né? Acertou uma boa joelhada voadora rápido, né? Foi logo no primeiro round e conseguiu esse nocaute para ganhar pelo menos mais algumas lutas no UFC, para ele conseguir mostrar o serviço dele que ele vem falando que ele consegue mostrar. Então, foi um dos grandes vencedores da noite, acho que foi o Pepe, sim, viu? Eu até acho que o Pepe talvez tenha sido o maior vencedor da noite. O Pepe, eu sempre achava que era um lutador que não teria vida longa no UFC, porque ele era um lutador unidimensional, que precisava apenas do seu jiu-jitsu. Quando não conseguia se encontrar na trocação e não conseguia derrubar, o adversário chamava para guarda, e aí chamar para guarda no MMA é um risco sem tamanho, porque você leva golpes de cima para baixo. Ele lutou muito bem em pé. Conseguiu mostrar a evolução do trabalho do André Dida, mostrou uma trocação muito mais alinhada, não correu riscos em pé, se defendeu bem e conseguiu terminar a luta de uma forma surpreendente. É verdade, o Pepe que vocês citaram aí, eu também acho, é um cara que tem esses problemas técnicos, mas acho que além dele ainda tem um pouco da questão da imagem, ele não é um cara muito querido pelo público, né? Eu tive presente naquela final do TUF Brasil 1, lá em Belo Horizonte, e a maioria massiva torcia pro Ronnie Jason como se o Pepe fosse gringo, porque não é um cara que conta assim com essa simpatia do público. Não sei se tem alguma coisa a ser relacionada com o estilo dele, ou mesmo com o estilo dele fora do octógono, mas ainda tem isso contra. A gente sabe que no UFC conta muito, né, esse lado do business, e o Pepe é aquele tipo de cara que tem que se provar realmente a cada luta, porque senão as coisas podem ficar feias pro lado dele. Assim a gente encerra esse assunto sobre o UFC Fight Night em Natal, que foi, como dito aí, um dos grandes eventos do ano e que fechou o primeiro trimestre do UFC em 2014. Tivemos 10 eventos, muita coisa aconteceu, algumas polêmicas aí, como o lance do TRT, tudo que já passou, e muitas lutas confirmadas, disputas de cinturão, tivemos aí novos campeões, o caso do Johnny Hendricks, e muita coisa vem por aí. Agora em abril, a gente já começa de cara com o UFC em Abu Dhabi, com Minotauro e Ryan Nelson com luta principal, que vai ser o primeiro de 11 eventos do segundo trimestre do UFC em 2014, né? O Brasil vai receber apenas um evento nessa segunda parcela do ano aí no calendário do UFC, que é justamente a final do TUF entre Vanderlei Silva e Chael Sonnen, que já foi confirmada para o ginásio do Ibirapuera em São Paulo, capital. Esses e outros assuntos a gente vai abordar na próxima semana no podcast Super Lutas, que está de volta comentando as principais notícias e tudo que acontecer aí durante os próximos 7 dias. Isso porque a gente vai entrar num pequeno hiato de eventos. Agora, só no dia 11 de abril que tem o UFC de novo. Então o pessoal vai se acostumando aí, vai sentir uma pequena abstinência, mas é tranquilo. Assunto não vai faltar. O podcast Super Lutas está aqui para comentar tudo que acontece no mundo do MMA. Eu agradeço a presença do Eduardo Oliveira. Dudu, muito obrigado por participar conosco, bom demais ter você aqui de volta e até a próxima semana, cara. Obrigado, Lucas, Bruno, ouvintes do podcast Super Lutas. Foi um prazer comentar esta edição do melhor evento de 2014. O ano está apenas começando, mas foi um evento bacana, com polêmica, com boas lutas, com surpresas, e a gente volta na próxima semana, mesmo que não tenha evento, com um assunto bacana pra gente trazer pro ouvinte do podcast. É verdade. Também me despeço aqui do Bruno Ferreira. Brunão, muito obrigado pela presença e já vá garimpando aí, porque semana que vem, como a gente não tem evento, vamos ter que correr atrás de assunto, viu, rapaz? Então já vai procurando aí e já chegue pronto aí na próxima semana com esta pauta pro podcast Super Lutas, tá bom? Um abraço, cara. Valeu, Lucas. Um abraço pra você, um abraço pro Dudu, um abraço pra todo mundo que curtiu o podcast. Não vai ter evento, mas assunto vai ter, né? O mundo continua rodando e notícia não falta. Então, pro internauta que ele continue acessando o Super Lutas, fica atento na notícia e semana que vem a gente vem com mais uma edição do podcast.
É isso aí, muito obrigado ao amigo internauta que nos acompanhou nessa edição do podcast Superlutas. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo do MMA. Acesse o superlutas.com.br, curta a nossa página no Facebook e também siga o Superlutas no Twitter. O podcast Superlutas volta na próxima semana. Um abraço e até lá.